Deus, nessa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor já está neste lugar. A tua glória enche esse lugar. A tua glória enche a nossa vida, enche o nosso ser. Mas nós nesse momento, ó Deus, oramos, ó Deus, pela vida do nosso pastor, Pai, do Pai desta igreja, Senhor. Oramos, ó Deus, clamando a Ti para que a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, Senhor, venha sobre ele, ó Deus, e que ele seja o canal, ó Deus, do Teu poder neste lugar. Que as mãos dele, ó Deus, sejam as Suas mãos, Senhor. Que a boca dele, ó Deus, seja a Tua boca, Senhor Deus, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, determinou para esta noite, que aconteça, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados, poder assentar. Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Quantos estão sentindo calor? Clamem para um ar-condicionado. Semeie também, não adianta clamar, tem que ser grande. Nossa campanha do ar-condicionado não parou, amém? Você pode procurar aí o Tiago para continuar semeando. Só na verdade um anúncio, aliás um complemento de anúncio, o retiro de carnaval. Nós teremos 2 festas nesse período de retiro. Quantos gostam de festa? Então vai ter a festa do brega e da brega, né? Os mais bregas da noite. Como assim, pastor? Os mais bregas, mais mal vestidos, ou talvez bem vestido, porém de forma brega, né? Onde já participar da festa do brega? Levanta a mão, crente velho. E também vai ter a festa das cores, tá certo? Então você já prepara aí sua fantasia, já sua roupa mais brega, né? Sua roupa bem colorida, para a gente estar aqui celebrando com muita alegria, como o povo de Deus precisa celebrar momentos de comunhão. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Quantos querem ouvir mais de Deus? Eu também quero, eu preciso. Queria compartilhar com você uma mensagem que é resultado do devocional, né, que a gente faz, da leitura bíblica anual. E eu terminei de ler agora em janeiro a Bíblia. Ih, pastor, não conseguiu ler a Bíblia em um ano, não. Crente, não consegui. Em um ano e alguns dias. Quero começar compartilhando isso contigo para já meio que desmontar uma imagem, né, que muitos fazem de nós, que nós sempre conseguimos atingir nossos objetivos, que a gente aparenta ser super-herói, mas de super-herói não temos nada. Então, terminando a leitura bíblica, reiniciando agora no mês, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, eu me deparei com uma passagem muito forte, muito chocante, né? Eu queria até trocar o texto, pode até botar lá aqui, mas o texto base não é o que eu coloquei, eu mudei, né? Porque na verdade foi o texto que me inspirou para preparar essa mensagem para nós essa noite. Eu creio, né? Foi do Espírito Santo. Está lá em Mateus, capítulo 26, de 6 a 12. É uma passagem bem trágica, não é uma passagem assim gostosa de se ler, de se lembrar do que se trata, mas foi um texto que me inspirou para perceber uma coisa que nós vivemos na nossa caminhada, né? O tema dessa mensagem, bota o tema por favor aí. O tema é 2 opções, uma escolha, é isso? Não, um decreto, um destino. Por que 2 opções? Muitas vezes na nossa vida nós vamos nos deparar com 2 caminhos, com 2 opções, com 2 situações a se escolher, a se optar. Eu não quero não necessariamente falar porque é mal, porque é pecado, porque isso está bem claro,
Porém, também eu quero falar que há duas opções: tem o bom, tem o muito bom. Pode ter o muito bom e ter o excelente, pode ter o excelente e o excepcional. Então, a gente vai tratar um pouco disso nessa noite. Por que um decreto? Porque para cada atitude que nós tomamos em Deus ou longe de Deus, existem consequências. Amém, queridos? Amém. A palavra decreta, né? E aí vem o versículo que eu tinha, a passagem que eu tinha colocado antes, que está em Deuteronômio 30. Deus fala assim: eis que ponho diante de vós bênção e maldição, vida e... Vocês não lembram, né? Então coloca aí para eu ler, por favor. Esquece Mateus, volta em Deuteronômio 30 lá, ó. Hoje invoco céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a... Qual o desejo de Deus para nós? Que a gente escolha o quê? Para que vocês e os seus filhos vivam, ou seja, decreto. Está percebendo? Diante das duas situações, opções que Deus coloca, existe o que? Um decreto. Se a gente escolhe a vida, nós e nossos filhos iremos o quê? Não somente viver, mas seremos abençoados. Amém? Continua, bota no 20, por favor. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Então essa passagem é muito forte. Ela é muito emblemática na Velha Aliança, no Velho Testamento. Mas o texto que me inspirou foi o texto lá de Mateus 26. Volta para Mateus 26. Então, diante dessas duas opções, há um decreto, há uma liberação de palavra. Pode ser de bênção ou de maldição. E, consequentemente, vai nos levar ao quê? Um destino, uma caminhada, um resultado de vida. Tá certo? Então, bota lá Mateus capítulo 26, por favor. Acho que é verso 6 que eu pedi. Meu celular não está no vibrador. Vamos lá, 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Você pode repetir? Muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este, você pode repetir essa palavra? Desperdício. Mas por que era um desperdício? Porque era muito caro. Tá certo? Este perfume poderia, repete comigo, poderia, essa palavra é tremenda, ser vendido por um alto preço. E o dinheiro, feito o quê? Dado aos pobres. Sério. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Ato profético. Sério? Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, repete comigo, então, depois disso, por causa disso, alguém se levantou, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes e sacerdotes, segue, e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Essa passagem aqui foi a passagem que me inspirou para a gente falar sobre isso nessa noite. É um assunto que muitos não gostam nem de ouvir falar. Por quê? Porque após a atitude dessa mulher, após a ação dela, profética, de derramar algo muito valioso na cabeça de Jesus, profeticamente preparando Jesus para o sepultamento,
Um fato que iria entrar para a história da humanidade, o Filho de Deus sendo morto e entregue na cruz do Calvário. Nós estamos falando dos dias antes da crucificação de Cristo. Aquilo que talvez essa mulher tinha de mais valioso, ela derramou sobre Jesus. E para os discípulos aquilo foi um escândalo, porque era um dinheiro muito grande. Era muito valioso para ser desperdiçado. Mediante essa situação, mediante essa circunstância, foi o estopim. Muitos hoje gostam de falar gatilho, né? Tem gatilho para tudo hoje, os gatilhos da alma, os gatilhos disso, os gatilhos daquilo. Foi o gatilho para quê? Para que depois daquele momento, Judas saísse e fosse armar o esquema para entregar Jesus. Em nenhum momento a Bíblia fala, e Jesus mesmo afirma na Santa Ceia, que ele fala o seguinte: é necessário que o Filho do Homem seja entregue para que se cumpram as Escrituras. Mas em nenhum momento as Escrituras diziam, na soberania de Deus, de que Judas seria o nome dessa pessoa. Na Bíblia, como eu preguei alguns domingos atrás, Deus já falou o nome de pessoas, citou o nome de profetas, citou o nome de reis, que seriam instrumentos de Deus para abençoar seu povo. Citou Ciro, citou Josias. Porém, o caso de Judas não relata, não está na Bíblia que ele seria, aliás, que o traidor seria chamado Judas. Então, essa ocasião, e aqui a gente acabou de ler, fala que depois dessa situação, então, Judas se levanta, sai do meio da comunhão dos 12 e vai entregar a Cristo. É pesado, né, pastor? É verdade. E vamos entrar no mérito da oferta da mulher, o que isso simbolizava, o que isso representava. Mas eu quero fixar não somente em Judas, porque a gente vai perceber o seguinte, como a gente acabou de cantar, falar algo mais para deixar você mais para cima. A Bíblia fala, e Jesus anuncia, né, que a alma dele estava angustiada até a morte, não é verdade, antes da crucificação? Sim ou não? Jesus revelou sua fraqueza aos seus discípulos. Por isso que a gente não tem pretensão nenhuma de anunciar que somos super-heróis, para ninguém. Segundo, a Bíblia fala, aquilo que a gente acabou de cantar, que ele abriu mão da sua glória, não é isso? Semelhante a um homem, o quê? Se murchou, se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. Porém Deus o deu um nome que está acima de todo nome, no céu e na terra, amém? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Está lá em Colossenses. Então o nome que Jesus recebeu não era um nome comum, o nome de Jesus era um nome comum na época dele. Porém, por causa da decisão dele de se esvaziar, assumir forma de servo, de se humilhar e assumir a figura humana, a Bíblia fala que Deus deu a ele um nome. O Pai deu a ele um nome que está acima de todo nome, no céu e na terra. Então, nós podemos perceber o seguinte: Jesus, quando é traído, Pedro corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus fala: vocês não acham que meu Pai liberaria miríades de anjos para vir me socorrer? É necessário que se cumpra esse momento. Ou seja, Jesus era o Filho de Deus, permaneceria sendo, mas o fato dele obedecer também, ele recebeu recompensa. E a Bíblia fala que no nome dele todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que ele é Senhor. E pelo nome dele nós expulsamos demônios, curamos enfermos, anunciamos boas novas, por meio de quê? Desse nome, Jesus o Cristo, porque haviam, né, já existiram outras pessoas chamadas Jesus,
Mas esse Jesus Cristo, o Nazareno, no nome dele nós podemos todas as coisas. Quando nós nos apresentamos diante do trono do Pai, debaixo da intercessão do Espírito Santo, nós vamos em nome do Senhor, porque Ele falou: no meu nome vocês pedirão e o Pai o concederá. Então, para nós vermos que o nome de Jesus não é mágico, ele tem a autoridade que tem por causa daquilo que Jesus fez, por causa da atitude que ele tomou. Mas pastor, ele não estava escrito que ele tinha que fazer isso? Sim, é verdade. Mas por 3 vezes Jesus orou e falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim este cálice. Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele não saiu do caminho que ele precisava trilhar. Ele escolheu, ele decidiu, ele optou. E por isso ele recebeu o decreto e recebeu recompensa. Você pode pôr você. Então na Bíblia nós vamos ver não somente o caso de Judas, mas tantos outros. E nós vamos ver 2 opções, onde um decreto vai ser liberado e há um estilo de vida que vai ser tomado, uma caminhada. E na nossa vida é assim, querido. Provérbios capítulo 18, verso 12, por favor, projeta aí. Esse versículo é lindo demais. Provérbios 18, 12, por favor. Quem obtém sabedoria? 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Algumas versões falam se exalta, mas a humildade antecede a toda vez que nós quebramos a cara como seres humanos, é porque o nosso coração se exalta, se acha independente, capaz o suficiente de tomar as decisões por si só. Mas quando nós seguimos o caminho da humildade, o que vem adiante? A honra. Consequentemente, diante da queda, vai a arrogância, vai a altivez. E o caminho da humildade não é fácil. Nós acabamos de falar de Jesus, que se humilhou. Nós acabamos de falar do Mestre, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se humilhou, se esvaziou. Resolveu descer mais ainda. Mais ainda, não somente assumir forma humana, mas resolveu descer mais ainda. E quantos problemas, quantas crises, quantas situações difíceis resolveríamos na igreja, em casa, em aconselhamentos, no trabalho, se nós tivéssemos um pouquinho mais de humildade. O caminho da humildade não é fácil. Mas a Bíblia promete, a Bíblia decreta, que se nós formos humildes, e eu estou falando, querido, antes de qualquer coisa, diante do Senhor, em um relacionamento pessoal com Ele, porque do homem a gente não pode ter certeza que a gente vai ser honrado, mas de Deus nós temos a convicção de que Ele nos honrará. E se nós somos dele, nós precisamos entender que a primeira recompensa a se esperar é dele. Porque ele sabe o que nos custou para chegarmos em tal lugar, para fazermos alguma coisa. Porque às vezes a gente compartilha as coisas uns com os outros, e o irmão fala assim: besteira, coisa simples, né? Simples nada. Vai saber o que custou para nós, dentro de nós, às vezes se humilhar, baixar a cabeça e não falar nada. Porque cada um sabe o monstro que habita dentro de você. Não é crente. Não, só pastor. Você sabe aquela leoa? Vem? Que às vezes quer. Aquele urso que está dentro de você. Vem, homem. Aquele Adão, aquela Eva, doido para pular em cima do pescoço de alguém? Não, isso não acontece com você, com certeza não.
Então, querido, fala para o seu irmão, busque o caminho da humildade. Não é fácil, mas vale a pena. Sabe, a gente poderia falar a noite toda só desse aspecto. Porque nessa caminhada de quase 10 anos, né, amor, que a gente vai fazer de ordenação pastoral esse ano. E ao longo de mais de 20 anos caminhando com Jesus, a gente já errou bastante. E a gente também já precisou se humilhar bastante. E o lindo é que para algumas situações, para algumas decisões que nós tomamos, quando tomamos de forma errada, algumas decisões nós podemos voltar atrás, reconstruir, restaurar. O triste é quando tomamos decisões que nós não podemos mais voltar atrás. Isso é o que dói demais no nosso coração. Seria tão mais simples se humilhasse. Seria tão mais simples se quebrantasse, seria tão mais simples se buscasse um conselho, se desse ouvido. Oh, quantos casos, quantas situações. Quantos relacionamentos não seriam rompidos? Meu Pai. Muitas vezes a gente não percebe. Eu quero só gastar 5 minutinhos e falar bem devagar. É uma linha muito fina entre a humildade e a independência. Por quê? Porque com certeza, como no processo natural da vida, na criação dos filhos, os filhos vai chegar um momento que eles vão precisar decidir por si só, sim ou não? Sim. E na vida espiritual é a mesma coisa. No reino de Deus é a mesma coisa. Vai chegar um tempo em que nós vamos crescer e que nós vamos precisar decidir algumas coisas. Eu já tive que lidar com isso no meu processo em que eu vivi, em que nós vivemos, seja de discipulado, seja de pastoreamento, onde a gente prestava contas rigorosamente toda semana, onde tudo que a gente ia fazer de diferente, a gente prestava conta, perguntava, até o tempo também que nós fomos adquirindo experiência, onde fomos adquirindo confiança. Porém, podemos falar assim, crescemos, não devo mais satisfação a ninguém. Errado. O coração humilde sempre irá se submeter a mim. Está entendendo, querido? Ainda que eu já cresci o suficiente, você já cresceu o suficiente. E nós queremos que você cresça muito, amém? Cresça mais do que a gente. Quantos querem crescer mais que a gente? Amém, irmão, não é pecado não. Está com medo? Amém, Leandro, você levantou a mão. Não há nenhum problema nisso. Eu quero mais é que vocês cresçam bem longe. Mas é uma linha muito fina entre a independência e a humildade, a transparência. E nessa muitos têm se perdido, muitos têm se extraviado, muitos têm se desviado, muitos têm se afastado de um coração sincero diante de Deus. Porque viver debaixo de submissão, debaixo da missão de alguém, é uma escolha, uma decisão.
Pode falar assim, pastor, só mais 2 minutos, está aqui. Pastor, mas eu me submeto, mas eu obedeço, mas eu faço. Será? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você perguntou para alguém? Não precisa ser eu, não, pode ser seu dirigente, seu líder, quem quer que seja. Como é que você conseguiu realizar isso, fazer isso ou fazer aquilo outro? Como que você chegou até lá? Você lembra qual foi a última vez que você fez essa pergunta para alguém? A não ser que na sua vida esteja tudo bem, você não precisa de ajuda. Eu acredito que não é o nosso caso. Senão a gente já estaria no céu. Sabe por quê, querido? Porque a pregação de domingo deve ser esmiuçada dentro da sua casa durante a semana. Se você quer viver uma vida diferente, você não deve. Aí é um conselho, tá bom? Ou pelo menos assim, não deve não, vou usar outra palavra, eu não faço. Eu juro e não faço. Assisti um monte de pregação. Eu procuro pegar uma e trazer para a minha realidade. Porque eu estou debaixo de uma missão, mas pastor, o cara é famoso, prega para a multidão. Deixa eu falar uma coisa para você, estou nem aí. Para mim o que conta é quando ele está do meu lado, quem é ele, quem é a esposa dele, quem é a família dele, como que ele fala, como ele se comporta. O famoso eu não conheço, só conheço do púlpito. Hashtag fica a dica. Nós estamos entendendo. Números 13 vai falar de outra opção. Chega, vou encurtar aqui. Números 13 e 30, vamos lá, passagem muito famosa. 12 líderes chamados para espiar a terra, terra que mana leite e mel, terra prometida, aleluia. Só que 10 deles, eu falei que esses caras eram o quê? Qualquer um, pé rapado? Não, eles eram o quê? Líderes do povo, representantes do povo, homens fortes, capazes para andar no deserto. Aí a Bíblia vai falar o quê? Que Caleb fez o povo se calar perante Moisés, porque o povo estava em alvoroço. Por que o povo estava alvoroçado? Você que lê a Bíblia mais do que eu, vamos embora. Porque 10 deles alvoroçaram o povo, botaram medo no povo. Deus tinha falado, vai espiar a terra, porque é a terra que eu dei a vocês. Ou seja, Deus já havia decretado. Mas 10 homens capazes, escolhidos dentro do povo, lançaram o povo no medo. E às vezes você vai estar com gente muito boa, muito capaz. Você vai falar assim, meu Deus, como é que pode? Fulano é tão capaz. Fulano é tão top, tão mega power. Caleb falou, eia. Decreto de Deus, só Caleb e Josué entrarão na terra prometida. O resto vai ficar. Irmãos, não se assustem com os muito capazes recuarem na hora H. Na nossa vida se apresentam testes, situações onde que nós seremos testados. Essa semana eu conversando com o irmão, não vou falar o nome dele não. Falei, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu fiz um teste com você. Ele, pastor? Eu falei, Eu queria ver qual era a sua reação quando você ouvisse um não. Qual é a nossa reação quando a gente ouve um não? Não espera. Eu falei, meu irmão, está aprovado.
teste. Deus faz teste com a gente, sim ou não? Seu patrão faz teste com você, sim ou não? Pai, você faz teste com seu filho, sim ou não? Nossa vida, nossa caminhada, Deus também faz teste. No ministério você vai ser testado. De forma proposital, como eu fiz, né? E às vezes de forma involuntária. Deus vai colocar diante de nós testes. Deus colocou para esses homens o quê? Um teste. Deus já havia dito que ia fazer, não disse? Sim ou não? Sim. Esses homens eram fortes, eram homens capazes, sim ou não? Sim. Só que o que aconteceu? Botou medo no povo, fez o povo querer voltar para onde? Para o Egito. E não ia entrar na terra prometida. Deus fala assim, ó, para cá. A gente não gosta de falar nisso hoje em dia, porque todo mundo tem que ser acolhido. O humanismo hoje está entrando nas igrejas, e todo mundo tem que ser abraçadinho, mimadinho. Só que Deus nunca fez isso. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que vai permitir para o inferno. Sim ou não? É a Bíblia que está escrevendo. A Bíblia não diz isso? Onde está a verdade absoluta? Palavra de Deus. O que eu falo pode ser verdade para mim e não ser para você. Mas aquilo que a Bíblia fala é verdade absoluta. E a gente não gosta mais de falar nisso, irmão. Que Deus testa, que Deus aprova, que Deus reprova. E fica um monte de pai cheio de mimimi com o filhozinho, porque não corrige, não confronta o filho. Assim, filho, se você não fizer isso vai acontecer. Deus fala com a gente. Deus falou com o povo, escolhe a vida ou a morte. Deus falou com o seu povo. Deus fala com a gente. Se não se arrepender, se não se humilhar, se você não perdoar seu irmão, você não será o quê? Não, repete. Se você não perdoar seu irmão, você não vai ser o quê? Se você não é perdoado, você vai entrar no céu? É a Bíblia, irmão. É a Bíblia. E em nome de Jesus, enquanto eu estiver são, eu quero buscar a sobriedade de pregar a Bíblia, não o que eu penso. E quem anda comigo sabe, não quero pregar o que eu penso, eu quero pregar o que a Bíblia fala. Seja no Smart ou seja Cristo. Então esses homens foram escolhidos, duas opções. Vamos crer, vamos romper, vamos tomar posse. Não, não vai não, nós vamos morrer. Não, vamos tomar posse, não, nós vamos morrer. Ele fala assim, sai. Sai porque esses dois vão entrar. E a galera deles também vai. Quantos querem entrar na terra prometida? Amém? Amém? Então aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Duas opções no decreto do destino. Eu quero viver as promessas de Deus para mim. Amém? Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. Estava ali na hora do louvor pensando num negócio, uma experiência pessoal que eu tenho vivido. Nem todo mundo sabe. Eu falei, Espírito Santo, por que eu lembrei disso na hora do louvor? É para falar com o povo? Eu lembrei disso agora, no culto de novo. Acho que o Espírito Santo quer que eu fale. Alguns meses, não vou entrar muito em detalhes, mas há alguns meses, eu me percebi tendo algumas crises de ansiedade. Isso foi, acho que meados de novembro, não? Outubro, novembro. E aí, aproveitei que o meu serviço estava disponível, um serviço de terapia psicológica. E aí eu fui procurar ajuda para tentar entender um pouco aquilo que estava acontecendo comigo. Porém, eu relutei durante algum tempo, porque nem sempre você se expor é fácil. Então, há alguns meses, comecei a fazer terapia e continuo fazendo. E isso
ao mesmo tempo que é lindo e precioso, quando você consegue se abrir, se expor e mostrar suas debilidades, eu vejo o poder de Deus, como a Bíblia fala, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos fazendo vencer situações que a gente não conseguia vencer, pelo simples fato de você expor. E eu falo que para mim, até por viver num ambiente muito machista, tá? Onde sempre somos reputados como heróis e não temos debilidade, fraqueza, necessidade, então é um ambiente normalmente onde se expor faz parte do espírito. Então eu comecei esse processo, e para te fazer rir um pouco, esses dias eu estava conversando sobre crise da idade. Pode rir. 45 anos. Eu até ri no consultório, eu falei, eu estou conversando sobre crise da idade, eu estou velho, né? Eu estou ficando velho. Chamei de velho não, porque tem mais só serve para mim. E aí eu fui saber o seguinte, quem está dando risadinha, os novinhos, né? Tem crise da infância, tem crise da adolescência, tem crise da fase adulta. Vocês têm suas crises também, só que ninguém fala. Só que quando a gente passa dos 40, né, a gente começa a ter algumas crises assim. Mas eu vou tirar o nome crise e vou falar fase. Nós temos fase. Um dos grandes problemas para a gente vencer as nossas fases, as nossas estações, é admitir que estamos passando por elas. Por isso que alguns nessas fases surtam, se separam, maridos buscam mais novinhas. Você sabe o que está na estatística. Quando o homem começa a pensar na aposentadoria, começa a pensar em uma mulher mais nova, mas pastor, irmão, só você vê estatística estudar. Mulheres também querem começar a mostrar o corpo. Mas pastor normal, fulano de tal faz isso, é crente, é pastora, canta, faz isso. Nem tudo que é conveniente para os outros é para mim, para você. Nós aqui precisamos estabelecer os nossos padrões e nós pessoas. Então, querido, passando por esse processo, e aí eu vou encerrando, o pessoal do louvor pode subir. Eu comecei a perceber que também tinham dois caminhos para mim. Eu poderia tentar vencer isso no peito da raça, debaixo da dependência de Deus. Talvez eu conseguiria. Mas ao custo de quê? De repente de durar mais tempo, gerar mais desgaste. Então eu procurei uma ajuda profissional acerca do assunto. E graças a Deus eu tenho vencido. E vou vencer. Mas tinha dias que eu não queria levantar da cama, tinha dias que eu me pegava ansioso, com a perna balançando, irritado, às vezes explosivo. Pastor, como? E é muito lindo quando a gente decide se humilhar, quando a gente decide expor até mesmo para a nossa família, contar para o nosso cônjuge as lutas que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando. Isso é muito precioso, isso é muito lindo, porque Deus vai restaurando, vai nos fazendo se conhecer melhor, vai gerando mais liga no casamento, sabe? E quanto mais liga há no casamento, mais os filhos ficam felizes. Receita, tá? A esposa não cutuca seu marido. E para encerrar essa mensagem,
Eu quero falar isso contigo. Na verdade, não é uma mensagem, é um bate-papo. Busque em Deus fazer as melhores escolhas. Busque em Deus. Busque ajuda. Busque ajuda. Não somente com os seus lábios, mas aprenda com os olhos. Quando eu estou perto de homens de Deus, quem anda perto de mim sabe que eu falo isso o tempo todo, né? Eu procuro aprender muito mais por aquilo que eu vejo do que aquilo que eu ouço. Porque palavras podem ser distorcidas, camufladas, maquiadas, mas a ação não tem como ser maquiada. E aí, se eu pudesse te dar uma chave nessa noite, aprenda olhando. Era assim que Jesus ensinava. Jesus ensinava fazendo. Amém? Para celebrar o Senhor, te pegar de surpresa, eu quero chamar aqui nessa noite o nosso mais novo dirigente de grupo familiar de adolescentes. Eu ia chamar o nosso irmão Breno para se apresentar como dirigente de grupo familiar. Vem cá, Breninho. Glória, pode ficar de pé, irmão. Vem cá, Breno, nós vamos orar com você. Quebrar bem o protocolo. Ficou até nervoso quando eu falei contigo, né? Que eu fiz um teste com você. Esse é o nome do teste. Pastor, estou pensando nisso. Ô irmão, guarda um pouquinho. Vou orar mais sobre o assunto. E glória a Deus, porque ele resolveu esperar. Teve uma boa atitude. Eu falei, meu irmão, vai que é tua, Tafarel. Deus te abençoe. E tem ouvidos ouça, né, Bruno? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Breno, por toda a obra que o Senhor tem realizado na vida dele, a transformação que o Espírito Santo tem realizado no seu interior. Nós te louvamos por recebê-lo como dirigente, oficialmente, um grupo de adolescentes, Senhor, em nome de Jesus. Essa faixa etária tão especial, tão preciosa, também tão necessitada, Senhor, de referências. Que Breno permaneça com o coração de estar sujeito à autoridade, estar submisso à autoridade, porque debaixo da submissão há um decreto de bênção, um destino abençoado no Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus e nos alegramos no Senhor por receber você, Breno, como dirigente deste aprisco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Você pode fechar os teus olhos agora comigo? Eu não sei qual música vocês vão cantar aí. Deixa eu orar com eles primeiro, peraí. Você pode pôr a mão no seu coração nessa hora. Espírito Santo, tu tens conhecimento de tudo e de todos. Contempla os nossos corações nessa noite. Senhor, até hoje e daqui por diante, estaremos às vezes diante de muitas encruzilhadas, testes, oportunidades que poderão nos promover. E esse nós temos que é sempre o teu desejo, nos promover. Por isso o Espírito Santo nos leva
a escolher sempre o melhor em ti. Sempre o melhor em ti, sempre o melhor no Senhor. Como Pedro escolheu, Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro escolheu o melhor. Como Davi escolheu o melhor diante do seu pecado, ele escolheu se arrepender, se humilhar. E tantos outros homens escolheram o melhor. Porém, nós sabemos que a Bíblia também relata de homens e mulheres que não escolheram o melhor. Por isso viveram debaixo de um decreto. Eles padeceram e a família deles também. Mas o Senhor deu a palavra firme. Se nós escolhermos a vida, haverá vida em nossa casa, haverá vida sobre nossa descendência, haverá vida por onde nós formos, por onde nós pisarmos. O Senhor estará ali conosco. A vida nos acompanhará, porque o Senhor é a nossa vida. Que essa noite o Espírito Santo possamos ter boa atitude diante das oportunidades que nos está proposta, diante das situações que é colocado diante de nós, para nós escolhermos, para nós decidirmos. Que possamos ter um coração humilde para buscar no Senhor, para buscar nos homens e mulheres de Deus as melhores decisões. Em nome de Jesus, porque nós queremos viver a vida da terra prometida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Quantos são livres aqui em Jesus? Quantos são felizes pelo sangue derramado da cruz do Calvário? Oh, você pode ficar de pé agora, levantando as mãos bem alto. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sejam sobre a sua casa, sobre a sua descendência. E o Senhor te guie as melhores decisões para viver todas as promessas que Ele tem preparado para você. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já te viu e já te escolheu para ser bênção nessa geração. Em nome de Jesus, esta é a verdade absoluta da palavra sobre a sua vida. Os decretos de Deus sejam liberados em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a bem do reina pelos séculos dos séculos. Jesus.